Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro de estudos aqui no canal do Grupo Espírita Cidadãos do Bem. Nós que nos dedicamos aí no ano de 2023 a estudar a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Chegamos, então, ao nosso último capítulo dessa obra que nos acompanhou por tanto tempo, que nos trouxe tantas reflexões, principalmente, creio eu, no sentido de desmistificarmos a mediunidade, de tornarmos a conversa acerca desse tema, a conversa acerca dessa possibilidade mais racional, mais próxima da nossa realidade, mais próxima daquilo que a gente entende como um estudo das faculdades humanas.
eu acho que foi um livro muito proveitoso, é um livro muito proveitoso no sentido de entendermos o passado, como as pessoas enxergavam as coisas no passado, e como esse passado reflete ainda hoje no nosso cotidiano, entendermos a estrutura da mediunidade no espiritismo brasileiro, certo, gente? É preciso que a gente entenda e que a gente tenha coragem para perceber essas coisas, que por mais que o movimento espírita, principalmente o federativo, se coloque como um movimento único, o espiritismo não é único, né? Nós temos diferentes abordagens, nós temos diferentes interpretações dentro da doutrina espírita, e isso é muito positivo. Isso é muito bom para todos nós. É muito importante que a gente tenha a liberdade de poder debater ideias. Quando Allan Kardec lança o movimento espírita, eu creio que no cerne da sua vontade estava o conhecimento, o saber mais, o entender mais e melhor a humanidade, as capacidades humanas e outras coisas afins. Então, a partir do momento que a gente pode discutir, que a gente tem outras linhas de pensamento, outras formas de se entender este ou aquele assunto, isso é muito valoroso. Então, o espiritismo brasileiro, como a gente bem entende hoje, né, e bem percebe, misturou-se com o catolicismo presente aqui no Brasil, né? O espiritismo chega ao Brasil no início ali do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. O Brasil era ainda um país majoritariamente católico. Então, até nessa busca, nessa tentativa de aceitação dentro desse movimento, né, que é religioso brasileiro, o espiritismo vai se afeiçoar ao catolicismo brasileiro, criar uma nova vertente, né? Chico Xavier vai aí ser uma pedra fundamental nesse sentido, né? As obras de psicografia antes de Chico Xavier não eram tão católicas quanto as que o Chico vem trazer para a gente, mas isso se dá por conta da vivência desse médium, por conta da vivência do espiritismo enquanto em terras brasileiras. Na França, desde a Revolução Francesa, o povo francês já busca esse distanciamento da religião para falar-se e estar mais atento às questões da vida, da matéria, da razão, separando de forma, durante a Revolução, brutal, mas pós-Revolução, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais natural, mais orgânica, separando as questões que são questões de espiritualística das questões que são da investigação da realidade. O espiritismo hoje é um movimento que ainda existe na França, mas diferente do movimento espírita brasileiro, é importante colocar isso, né? O movimento espírita nas terras de língua espanhola, né? Aqui na América Central, América Latina, e também na Espanha, diverge do espiritismo brasileiro, né? Eles têm outras visões, há grupos de estudo de pessoas, né, que estudam aí o espiritismo nesses países, e eles também não concordam 100% com uma única visão, como se o movimento espírita fosse uma coisa só. Eles entendem que existe uma diferença, e é saudável que exista essa diferença para nós, né? Hoje a gente pode entender que há grupos de pesquisa científica, né, no que dá para se chamar de científico lá fora, e pouco aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o espiritismo tomou mesmo essa vertente religiosa. Então, hoje, o espírita é um religioso, ele não é mais... dificilmente ele é um filósofo, dificilmente ele vai ser aí um cientista, né, no sentido de pesquisa, no sentido de produção nessas duas vertentes, tanto filosófica quanto científica, né? Vocês podem abrir aí o YouTube de vocês, procurar, né, fazer pesquisas aí acerca de canais espíritas. A maioria vai estar ligada aí à literatura
mediúnica produzida aqui no Brasil, né? A gente não importa mais, por exemplo, livros espíritas de outros países, né? Eu não me lembro de ver nos últimos anos a gente buscar livros aí espíritas pós Allan Kardec, pós ali Gabriel Delany, fugiu aqui o nome, né? A gente não busca mais esse tipo de literatura para trazer para cá. A gente produz a nossa própria literatura e a gente meio que está envolto, né, nesse ciclo onde nós temos aí 95% da produção dominada aí pelas obras de Francisco Cândido Xavier e também com Divaldo Franco, né, que também é um grande expoente aqui nas nossas terras. Então, dificilmente a gente sai desses dois assuntos, né? Sai dessas duas conversas, né? Ou está falando de Chico, ou está falando de Divaldo. O ambiente aqui está bem polarizado, né? Nesse sentido, né? Eu vejo como uma perda. A gente perde muito em não procurar, né? Em não buscar lá fora o que há de produção para a gente comparar com o que está sendo trazido aqui, né? Porque os espíritos não iriam dizer algo completamente diferente de um país para o outro. Eu acho que isso somaria, eu acho que a gente ganharia muito mais escopo dentro do movimento espírita, dentro da produção espírita, caso a gente abrisse, né? E não dá para esperar que o movimento federativo, o movimento espírita organizado vá fazer isso, porque a gente também não pode simplesmente sentar e aguardar, né, que todo mundo faça aquilo que a gente acha que é bom. Por isso, o meu apelo a vocês é esse também, buscar outros livros, buscar outras fontes. Existe uma vasta literatura espírita antes de Chico Xavier, pós-Chico Xavier também, há um grande campo ainda, né, sendo explorado. Nós temos diversas editoras publicando ainda livros espíritas, das federativas, do movimento espírita não ligado à Federação Espírita Brasileira, né, o movimento espírita à parte. A gente sabe que no Brasil é rachado mesmo, existe esse elefante branco, né, ninguém gosta de tocar no assunto, mas a gente sabe que boa parte do movimento espírita não é federativo, e eles continuam produzindo, e eles têm outra visão sobre o movimento espírita, sobre o espiritismo, que seria extremamente proveitoso para cada um de nós, se a gente buscasse aí esse conhecimento para agregar dentro do nosso atual conhecimento espírita, certo? O que mais que eu gostaria de colocar para vocês aqui? Que não dá para a gente simplesmente estudar o espiritismo e achar que a gente está estudando o mundo, né? O espiritismo, ele vem com essa pegada científica, com Allan Kardec, com uma busca de conhecimento por Allan Kardec, e por isso, quando a gente abre o Livro dos Espíritos ou qualquer obra kardeciana, a gente vai ter resposta para tudo. A gente tem, né, resposta para basicamente todas as questões, né? Chico Xavier também seguiu nessa linha, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Consolador, vai estudar livros de perguntas e respostas que o Chico trouxe, o Divaldo também tem livros assim, porque o Espiritismo se dá essa importância, sempre se deu essa importância de ser uma doutrina reveladora, de ser uma doutrina que vem trazer verdades do plano espiritual para nós. E é importante que a gente veja, chegando aqui ao final do estudo de um livro como esse, que por melhores sejam aí as intenções dos nossos amigos médiums, é preciso sempre lembrar que essa é a visão de mundo que eles carregam. Os espíritos que vão falar por eles, né, quando há espíritos, né, vão passar aí pelo filtro que a gente viu da dificuldade de encontrar um médium que tenha uma mente mais aberta, um médium que possa entender essas ideias e que não queira transformar o plano espiritual em uma cópia barata do plano material. É preciso que essas pessoas tenham uma mente muito aberta. E hoje a gente está vendo que mesmo os nossos melhores médiums cometeram erros muito básicos, cometeram erros que fazem a sua obra não ser invalidada, mas diminuída com o passar do tempo. Como nós vimos aqui nesse livro, né, uma visão extremamente misógina, colocando a mulher em um patamar de inferioridade, em um patamar de que o papel da mulher é obedecer e estar dentro de casa para servir, enquanto o papel do homem está ainda por ser, né, definido. Há uma cobrança muito maior ao sexo feminino do que ao sexo masculino, né?
Há outros livros, principalmente do Divaldo, uma produção literária que ele fez ali na década de 80, na década de 90, extremamente homofóbicos. O Divaldo tem a gente percebe que ele tem uma grande dificuldade na área da sexualidade, e ele expressa isso através dos seus livros, trazendo como se os espíritos fossem essas entidades castas, trazendo como se os espíritos ditos aí mais evoluídos fossem santos, e que tivessem aberto mão de uma das possibilidades humanas, que é o prazer através da sexualidade, para viver uma vida totalmente espiritualista. Isso não é verdade, gente. Isso é uma visão extremamente medieval do sexo, extremamente medieval da sexualidade. No passado, a igreja proibia, via com maus olhos a questão da sexualidade como um todo, e até hoje continua vendo. Esse é o papel da igreja, né? A igreja católica vê assim, eles não vão mudar, eles são uma instituição que tem mais de 2000 anos, eles não vão abrir mão de certos princípios, né? Eles não querem, as pessoas que estão ali não querem. Né? Apesar de que a gente percebe dentro da Igreja Católica, por parte dos seus próprios membros, muitos desvios. Né? Os esquemas de padres, bispos, N representantes da Igreja Católica envolvidos em abusos sexuais é gigantesco. Hoje a gente sabe, por exemplo, que dependendo da região, dependendo do país, há padres que são casados extraoficialmente. E que essa é uma prática comum entre os membros da igreja, mas ainda assim, nos seus fundamentos, eles preferem manter a visão deles. Dentro do movimento espírita, onde a gente tem mais possibilidade de conversa, mais possibilidade de entendimento, e a gente deve e tem de agir com base na caridade, não dá para a gente guardar preconceitos de qualquer forma. É por isso que não dá para estudar apenas um autor espírita ou estudar apenas o espiritismo. A busca pela verdade deve transcender, deve sair do campo somente espiritual e ir também em busca da ciência, e ir também em busca do estudo do comportamento humano. Para aí fora, basta a gente buscar um autor ou outro para ler. E lembrar sempre, gente, que Allan Kardec foi extremamente corajoso ao dizer que se algum dia a ciência provasse que o espiritismo estava errado, fiquemos com a ciência. Essas são palavras do fundador do movimento espírita. É preciso que a gente tenha isso em mente, tenha essa coragem. É preciso que a gente se lembre, não são as nossas preferências que ditam a realidade. Eu gosto muito de azul, não quer dizer que o mundo tem que ser azul. Ah, não, eu gosto muito de amarelo, não quer dizer que o mundo tem que ser amarelo. O mundo não é amarelo, o mundo não é azul, o mundo é multicolorido, né? Com várias matizes, né? E o mundo também não é preto e branco. Ah, isso é bom, isso é ruim. Não, existe uma gama infinita de cinzas, de tons de cinza. Né? De um lado está mais escuro, de outro está mais claro, mas ainda assim não é puro, porque essa pureza, essa santidade, essa loucura que a gente busca, né, de um ser humano perfeito, ela dificilmente vai chegar até nós, porque nós não somos assim. Nós somos seres muito complexos. As melhores pessoas têm as suas complexidades e as piores também têm. Aquelas que cometem crimes absurdos e aquelas que se dedicam uma vida inteira à caridade têm as suas falhas. E isso é comum à natureza humana e é preciso que a gente comece a aceitar isso, desmistificando o que é espiritualidade, o que é ser bom, o que é ser caridoso e, principalmente, gente, o que é essa coisa da reforma íntima que o espiritismo tanto nos cobra tanto a ponto de nós vermos e termos aí tantos espíritas deprimidos porque não são pessoas melhores, porque não conseguem ser melhores, porque estão presos a erros do passado. É natural observar que essa mudança de estado humano para angélico não vai acontecer com passes de mágica. E ela não vai acontecer com as novas gerações, não vai acontecer com os nossos filhos, netos, bisnetos. Eles serão como nós. Como nós. Aos poucos, a sociedade vai mudando, sem dar saltos. Há 100 anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, um sistema único de saúde. Hoje nós temos. No Brasil, nós temos o SUS, para cuidar da saúde dos brasileiros. Quais brasileiros? Quaisquer brasileiros. Isso é brilhante num nível
que transcende quantos países muito mais ricos que o Brasil não têm sistemas de saúde como o SUS. Quantos? Quantos? Mas olha a evolução do pensamento da sociedade. 100 anos atrás a gente não ligava, hoje a gente está buscando ligar. 100 anos atrás estavam sendo cometidos dentro do Brasil genocídios contra a população indígena de várias regiões, né? Principalmente ali mais próximo da Amazônia. Isso sempre aconteceu, não é de agora, né? Não é de agora esse problema. Sempre aconteceu. O problema é que, se 100 anos atrás as pessoas tinham uma mentalidade, a gente não pode querer manter essa mentalidade nos dias de hoje. Então, hoje a gente luta para proteger os povos indígenas, para deixar que a cultura deles prevaleça, para deixar que eles continuem existindo sem que a gente interfira, sem que a gente queira dizer a eles o que é bom, sem que a gente queira agir com eles como agiram os portugueses quando chegaram aqui 500 e tantos anos atrás. Não dá para a gente querer viver como 500 anos atrás. Não dá para a gente querer guardar preconceitos. Não dá para a gente querer continuar vivendo uma vida tal como os nossos avós nos dias de hoje. Isso é totalmente contrário à evolução proposta pelo próprio Espiritismo. Como é que o espírito vai evoluir se ele não admite novas ideias? Como é que o espírito vai evoluir se ele não admite a possibilidade de mudança? Seja nesse, naquele, ou em qualquer outro aspecto da vida. É importante que a gente tenha isso em mente. O próprio estudo da mediunidade tem de mudar. Tem de mudar. As pesquisas no campo psicológico evoluíram gigantescamente, principalmente pesquisas no sentido comportamental. Os cientistas estão aí com testes práticos que você pode fazer e você vai verificar o mesmo resultado que eles fazem lá na Alemanha, lá na França, lá na China, você pode verificar aqui no Brasil. Isso é ciência. Isso é ciência. Não dá mais para a gente permanecer nessa de chamar uma coisa de ciência, sendo que a produção dos resultados não é lá essas coisas, não se comprova, não se dá da mesma maneira. Científico é aquilo que é feito aqui no Brasil, que vai poder ser replicado lá na China, que vai poder ser replicado lá na Mongólia, que vai poder ser replicado lá na África, em qualquer dos países da África, que vai poder ser replicado lá no Canadá, que vai poder ser replicado lá na Europa, de todas as maneiras e do mesmo jeito. Chamar mediunidade de algo científico hoje é tolice, é erro. Porque não o é. Por ser um fenômeno da psique, ela não se comprova ainda. Não há provas dessa materialidade. Não há provas que tragam para nós vamos dizer assim, uma prova cabal da existência. Ainda assim, é comum você perceber espíritas falando que existe, falando que foi comprovado pela ciência, mas não foi. Mas não foi. E mesmo a psicologia já tem hoje melhores respostas do que o próprio espiritismo traz para nós. Outro dia mesmo estava lendo uma matéria, e nos comentários da matéria, uma menina dizendo que ela fazia um acompanhamento, um tratamento espiritual em um centro espírita, e por conta de questões alheias a ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia se manter focada, ela não conseguia dar um jeito na vida dela por conta desses problemas. E ela foi ao centro espírita e diagnosticaram ela como uma criança índigo. Ah, é assim mesmo, né? Com base no livro do Divaldo, você apresenta todas aí, né, essas coisas de criança índigo e não sei o quê, não. Anos se passam, ela vai hoje, né, nos dias atuais, ela foi a um escritório, um consultório de psicologia e recebeu ali, depois de feitos os testes, né, ela recebeu o diagnóstico de que ela tem TDAH. Ela não era uma criança índigo, ela não estava obsediada, ela não estava com mediunidade, ela não estava com nada. Ela simplesmente tem um problema de concentração, que é algo que hoje a ciência vem pesquisando e vem estudando e vem ajudando, inclusive com medicamento, as pessoas que precisam. Tá vendo? Pode ser 1 milhão de outras coisas antes da gente falar de mediunidade.
pode ser 1 milhão de outras coisas antes da gente chegar no assunto mediunidade. E é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente esteja com essa visão, como eu disse, desmistificada. Não dá para a gente pegar um livro que foi escrito, como esse aqui, na década de 50, de 1950, e trazer ele hoje sem prestarmos atenção nas mudanças que a nossa sociedade sofreu, nas mudanças que ocorreram na nossa sociedade. Não dá para a gente simplesmente pegar esse livro aqui e começar a lê-lo como se ele fosse a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Não é. Não é. Tenhamos isso em mente. Tenhamos isso dentro das nossas mentes. Tenhamos isso dentro das nossas ideias, na concepção das nossas ideias. A literatura espírita produzida por Francisco Cândido Xavier tem, na sua maioria, quase 80 anos. Já mudou muita coisa de lá para cá. Não dá para permanecer. E não dá para olhar para essas coisas e achar que é normal. Não dá. Não dá para a gente ler um livro, ver uma fala racista e achar que é normal uma fala racista dentro de um livro. Falei para vocês, né, a introdução do livro passado, o Emmanuel trazendo uma comparação esdrúxula entre um europeu e uma pessoa que vivia em uma tribo africana. Por que o europeu é chamado de civilizado, mas aquela pessoa que vive ali, ele está vivendo a vida dele, ele nem está se importando se o outro é isso, se o outro é aquilo. Por que o europeu é mais civilizado do que ele? Ah, porque é melhor, né? Porque nós estamos fazendo julgamento de valores. Nós estamos julgando o outro. Isso não existe, né? Você vai ver, aquela tribo tem um nível de conhecimento, um nível de cultura muito mais avançado, às vezes, do que os povos europeus. Pergunta se aquela tribo africana entrou dentro de navio, atravessou o mundo para, do outro lado do mundo, vir matar aqui a população nativa. Pergunta se foram os africanos que entraram em barcos e foram para outros continentes escravizar pessoas. Isso é cultura? Isso é que é bom? Pergunta se são os africanos que estão entrando em guerra com outro país, invadindo outro país, bombardeando hospital, matando crianças sufocadas, igual Israel está fazendo agora com a Palestina. Pergunta se são eles que estão fazendo isso. Não são. Mas é porque ele é branco, ele é melhor? É porque ele é da Europa, ele é melhor? A gente tem que começar a cortar essas coisas e perceber essas coisas. Brasileiro, principalmente. Brasileiro falou que é de fora, ele acha que é melhor. Falou que é dos Estados Unidos, então, nossa, é muito melhor, né? Os Estados Unidos é muito melhor. Né? Esse vira-latismo. Vai ao cinema, consome filme americano, assim, qualquer porcaria, nossa, é ótimo. Assiste um filme brasileiro, não, o cinema brasileiro é horrível. A gente tem que começar a acabar com isso. Gente. Nós produzimos cultura também. É uma cultura da nossa vivência. Nós produzimos ciência, nós produzimos tecnologia, nós produzimos literatura, nós produzimos tudo, porque nós também somos seres humanos. Nem melhores, nem piores do que ninguém. Simplesmente humanos. Ou a gente começa a entender isso e mudar os nossos pensamentos, ou essa evolução espiritual que a gente tanto quer, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nós vamos ficar aqui anos, como os espíritos do André Luiz, anos presos no umbral, porque simplesmente não mudam de ideias, estão presos com monoideias. Aí você acha que ele está obsediado porque ele quer vingança. Somente. Ele não está obsediado somente porque ele quer vingança. Ele está obsediado por um conjunto de coisas que estão ali o ameaçando. Que estão ali fazendo com que ele continue pensando e agindo como ele sempre pensou e como ele sempre agiu. É fácil? Não é. Eu gosto muito de falar isso. É fácil? Não é. Não é, gente. Pessoa que estuda e a pessoa que procura se manter informada, mas não só buscar informação, porque hoje é muita informação, mas fazer a conexão entre essas informações, pegar uma informação que você leu aqui, ó, sem maior relevância, e poder ligar com outra aqui, ó, de uma forma coesa, não de uma forma, né, da teoria da conspiração, que tem muito espírita ainda na teoria da conspiração, né, que adora uma teoria da conspiração, adora o misticismo, adora o extraordinário, ao invés de ligar simplesmente com o real, simplesmente com aquilo que é possível. É preciso que a gente se mantenha informado, mas fazendo a conexão entre essas informações. Isso é o que a gente chama de conhecimento. E não dá para buscar conhecimento apenas dentro do espiritismo. É preciso que a gente vá ler revistas, busque aí revistas científicas,
busque assuntos ou matérias dentro de outros locais, estudar, por exemplo, o movimento espiritualista como um todo, né? Várias pessoas chegam para mim e não sabem nem como que funcionam as outras religiões, mas estão querendo comparar o espiritismo com elas. Vai conhecer o que o catolicismo acredita, o movimento protestante é gigantesco, você tem pentecostais, neopentecostais, você tem batistas, você tem a galera aí que é mais ali na vertente calvinista, você tem uma gama, né? Dentro do movimento cristão, você tem uma gama de religiões e de entendimentos do próprio evangelho. É importante buscar isso. É importante entender. É importante também buscar as pesquisas históricas acerca de Jesus, por exemplo. O que a gente tem de prova dessa figura? Porque todos os historiadores, nesse sentido, vão falar, Jesus existiu. Ele tinha seguidores. Né? Não se inventa um culto assim, mas o que é verdade dessa história que está ali na Bíblia? Parar de tratar a Bíblia como um evento, né, narrando eventos históricos. Eles não estão narrando eventos históricos. Eles estão trazendo fábulas, histórias como a gente conta do povo. Percebam, por exemplo, como pessoas que conviveram com uma mesma pessoa têm visões diferentes dela. É assim que a gente faz, a gente cria histórias. A gente vai, né? Tem gente que olha para determinada figura histórica e acha que fulano é um santo, é maravilhoso. Dependendo da região, do mesmo país que você for, a pessoa já não é mais aquilo. Não, a gente nem sabe quem que é. A gente nunca viu. Mas aí tem a fábula, né? Tem o ato extraordinário contado da pessoa, como se isso fosse verdade. Tome cuidado, a Bíblia é um livro importante na parte moral. Historicamente falando, não é. É a narrativa de um povo. É a narrativa de algumas pessoas acerca de um determinado assunto. E dificilmente essas pessoas, quando vão defender o seu povo, querem falar mal. A gente quer engrandecer, né? A gente cria heróis, a gente cria mitos, né? A gente pega situações e pinta elas diferente do que elas aconteceram. E por aí vai. Tome cuidado com isso. Como eu disse, não é fácil, mas é necessário. Necessário para a gente ser melhor. Necessário para a gente poder entender um pouquinho o mundo que a gente está vivendo. E não simplesmente jogar toda a responsabilidade de tudo o que acontece ao místico, ao misterioso, ao extraterreno, ao plano espiritual. Vamos com calma, gente. Quem faz a nossa vida somos nós. Somos nós. Ou a gente tem total liberdade para fazer a nossa vida sem a interferência de ninguém, ou nós não temos livre-arbítrio. Acreditar nas duas coisas, hoje em dia, já não dá mais. Ou eu sou senhor da minha vida, ou não. Ou eu estou aí como um pedaço de boia jogado no mar. Dependendo de onde as ondas tocam, eu vou. Ou eu tenho livre-arbítrio, ou eu não tenho. É preciso encarar essa questão com bastante fidelidade, né? Acerca do capítulo 30 do livro, né, o último capítulo que nós vamos acompanhar aqui do André nesse livro, é um capítulo de final, né? O André Luiz sempre faz esses capítulos, quem acompanhou com a gente aí os nossos estudos da obra do André Luiz, né? O último capítulo é sempre dedicado a esses, né, a esses até mais, né? Ele deixa uma prece, eles fazem ali uma comemoração, tem sempre uma mensagem de esperança no final. Aqui não é diferente, né? Eu coloco aí como um dos pontos altos do capítulo, né? Essa analogia, né, que o Aulus vai fazer entre os trabalhadores e a mediunidade, né? Ele vai colocar a mediunidade como instrumentação da vida, surge em toda a parte. É preciso lembrar disso sempre, né? Espírita acha que mediunidade é sentar lá no centro espírita para receber carta. Não é isso. Mediunidade está em todo o lugar. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Segundo as nossas possibilidades, ou seja, eu tenho uma determinada interpretação, vocês têm outra. Outra pessoa tem outra. Eu vou ficar preso só na minha ou vou ficar preso só na do fulano?
eu vou buscando outras. Eu vou montando aqui uma pluralidade de coisas, né? Uma pluralidade de visões de mundo para construir a minha visão, para mudar. Hoje eu penso de uma maneira, amanhã eu penso de outra, e está tudo certo. E está tudo certo. E aí ele continua, né? Ele vai falar aqui dos artífices, né? Dos escultores, dos varredores, né? do pessoal que cuida da limpeza urbana, juízes, médicos, da família, né, de como ser chefe de família, de como estar aí à frente, né, na chefia de uma família, né, e por aí vai. Termina aqui com uma bela oração do André Luiz, né, nas despedidas. Para eles nunca é fácil, né, o André Luiz está sempre muito apegado às pessoas que estão ali próximo dele, né, e, como sempre, trazendo aí essa visão, como eu disse, né, mais católica, né? Tem que ter uma prece, tem que ter uma oração, tem que ter um negócio, né? Todo nesse sentido. E aí eu quero fechar com vocês com aquilo que a gente falou aqui durante todo o curso, né? Eu acho importantíssimo a gente estudar Allan Kardec, no sentido de entender de onde nós partimos e aonde nós estamos. Como eu disse para vocês, Kardec vai estudar aí a faculdade mediúnica como algo inerente ao homem, que não constitui um privilégio exclusivo. A mediunidade, na visão de Allan Kardec, ela existe para todos, ela é uma faculdade inerente, ou seja, a gente nasce com ela é nossa, e ela não constitui um privilégio exclusivo. Ela não faz distinção de moral. A mediunidade não é boa nem ruim, ela simplesmente é a mediunidade. Lembra dos filmes de Star Wars? Eu adoro Star Wars. Então tem lá a força. Aí você tem o pessoal que controla a força para o bem, e você tem o pessoal que controla a força para o não bem. Nós não vamos chamar de mal, nós vamos chamar de não bem. Eles controlam a força num sentido que, em alguns pontos de vista, é amoral. Assim também o é com a mediunidade. Se a pessoa hoje não estiver cometendo um crime, né? Nós temos lá no Código Penal, está tudo tipificado o que é crime no Brasil. Se as pessoas não estiverem cometendo crimes, está tudo certo, eles podem continuar ali na prática mediúnica dele. Ela não é melhor e ela não é pior do que a prática mediúnica espírita. O espiritismo não é melhor por ter se embaraçado com o movimento cristão, e também não é melhor, ou não seria pior, se ele não estivesse embaraçado com o movimento cristão. A mediunidade dentro dos centros espíritas é a mesma mediunidade que acontece nos centros, por exemplo, de matriz africana. Nos centros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, na Quimbanda, em qualquer lugar que seja. Mediunidade no movimento espírita não é melhor do que em nenhum lugar. Ela é simplesmente mediunidade. É preciso que a gente tenha isso em mente. Por quê? Porque o movimento espírita, principalmente o jeito xaveriano, vai vender isso, que tem que ter oração, né? Que tem que ter Jesus Cristo à frente da mediunidade. E aí o que você faz? Você vai lá no centro de Umbanda, o pessoal vira para você e fala assim, não, aqui a gente não é cristão. Aqui a gente tem os nossos orixás. O que a sua cabecinha que só aprende a odiar e nunca a amar vai pensar? Ah, esse pessoal aqui está errado. É aí que a gente intervém. Não há erro. Não há erro. Não há melhor ou pior. O que existe é mediunidade. Se o espiritismo abriu mão dessa coisa natural para se envolver aqui no Brasil com o movimento católico, isso é problema do espiritismo brasileiro. Não quer dizer que a mediunidade tenha mudado com o passar dos anos. Não quer dizer que para ser um médium melhor você tem que ser religioso, você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Não quer dizer nada disso. É importante que a gente coloque isso em mente, para que a gente entenda que a mediunidade está em todo lugar. Se a mediunidade está em todo lugar, gente, em todo lugar há o quê? Pessoas. E em todo lugar as pessoas são diferentes, elas não são iguais. O cristianismo não é nem a religião predominante no planeta. A religião predominante no planeta hoje é o confucionismo, é o taoísmo chinês lá. Porque tem bilhões de pessoas que seguem esse fundamento religioso, não seguem o fundamento cristão.
Antes do cristianismo também tem o islamismo. E tem ali o pessoal né, lá da região ali da Índia com o hinduísmo. Olha só para vocês verem, na fila do pão a gente está em quarto ou quinto. Nem dá para, né? Não tem um número fechado ainda. Mas nem dá para a gente ficar assim, não, a gente é mais importante, a gente está com a verdade. Se nós estamos com a verdade, presta atenção, tem 3 ou 4 pessoas na frente que não estão sabendo nem o que estão fazendo. E a gente vai lançar essa, a gente vai encher o peito para falar isso. Não, a gente é que sabe o que é verdade, vocês não sabem, não. Não dá, né? É querer se achar demais, é querer se achar melhor demais que os outros. É querer achar que você tem algo que ninguém viu, que você tem uma ideia maravilhosa que ninguém viu. Infelizmente, as coisas não são assim. Não são. Tenhamos isso em mente. Se a mediunidade existe, ela está em todo lugar. Se a mediunidade existe, ela é inerente ao homem. Porque a natureza não dá privilégio para ninguém. A natureza é essa sim, ela é justa. Se você tem um gene de uma doença, é possível, não é certo, que ele vá ser transmitido para os seus descendentes. E aqueles que são mais aptos estão aqui. Os que eram menos aptos faleceram com o tempo. A genética deles faleceu com eles. Essa é a natureza. Esse é o jogo que a gente entende. Agora, querer colocar explicação espiritual em tudo é forçado demais. Demais a conta. Certo? Muitas vezes as coisas são porque são. E tá tudo bem. Como eu disse no capítulo passado, coisas ruins vão acontecer com a gente e tá tudo bem. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida. E é assim mesmo, acontece com todo mundo. Não está acontecendo nada de ruim na sua vida porque você está obsediado, porque você está isso, porque você está aquilo. É porque coisas ruins simplesmente acontecem. E é um ato de maturidade, saber lidar com isso. Não acontece não é só com os outros, não. Não são só os outros que ficam doentes, não são só os outros que ficam com problemas psicológicos, com problemas de ordem financeira, com problemas amorosos, com problemas de relacionamento. Não, nós também. Acontece com todo mundo. Estar vivo, existir é isso. É complicado. É muito complicado. É preciso que a gente tenha isso em mente também para a gente crescer. Coisas ruins vão acontecer. É preciso que a gente saiba lidar com elas. Seja de uma maneira cristã, de uma maneira taoísta, budista, hinduísta, islâmica, candomblessística, não sei qual é o nome que se usa, umbandista, né? Vai acontecer. E é isso aí. Bola para frente. Vamos procurar uma solução sem perder a nossa saúde mental, sem perder a nossa saúde, que é o que a gente tem mesmo. Sem ela a gente não vive, né? Tá doente, muitas vezes não deixa de fazer as coisas, pode até morrer. Tá certo? Nesse sentido, no sentido também de cuidar da minha saúde, das minhas saúdes, né, das várias saúdes que a gente tem. Esse é aqui o nosso último encontro. A partir do ano que vem, eu não estarei à frente de nenhum estudo aqui pelo GESB, tanto na terça-feira quanto os daqui da quinta-feira. Não serão coordenados por mim, haverá outras pessoas, né, creio eu, no meu lugar, para continuar aqui os estudos com vocês. Eu não sei como vai ser ainda, o pessoal da casa ainda tem que decidir, né? Assim que for decidido, vai ser comunicado para vocês aqui. Fiquem de olho aqui no nosso canal, né? O canal aqui do Grupo Espírita Segredos do Bem. A gente tem palestras toda segunda-feira, começa a partir das 8 horas, certo? Então, é bom que vocês estejam ligados aí nos recadinhos que são passados durante as palestras, né? O Fábio, que é o coordenador da área do estudo, ele pode conversar com vocês ali no começo ou no final da palestra, né? Vai depender aí. Eu ia falar? Sim. E aí, maiores informações vão vir aí nesses recados, tá certo? Foi um prazer enorme, gente, estar com vocês aqui. Durante todos esses anos, eu comecei, estive à frente aí, eu acho que desde o ano de 2011 ou 2012, eu não me lembro certinho agora, né? Estou
há mais de 10 anos, procurando, estudando o Espiritismo desde que eu tenho 17 anos. Estou com 36 hoje. Desde que eu tenho 17, eu estou no movimento espírita. Busquei o máximo que eu podia conhecimento, né? Sou uma pessoa curiosa, eu acho que isso auxilia demais. A gente tem que ser curioso, a gente tem que querer saber, né? E, principalmente, eu sou inconformado. Eu não me conformo com as coisas simplesmente porque elas são. Principalmente se elas estão ruins, não estão funcionando direito. Acho que a gente não pode se conformar, né? O mundo é o nosso planeta. O mundo, nosso planeta é a nossa casa. O mundo é a nossa casa. Né? Quando a gente está com alguma coisa dentro de casa que não está funcionando, isso tira a nossa paz. A gente fica chateado, né? A gente quer resolver. Pensemos nisso. O planeta é a nossa casa. O mundo é a nossa casa. Tá errado? Vamos procurar resolver. Vamos procurar ser parte da solução e não do problema. Eu acredito muito nisso. O Espiritismo surgiu para mim em um momento que eu estava buscando algo no sentido espiritual. E me ajudou para além do sentido espiritual. Me ajudou a entender a importância de estudar, me ajudou a importância de ser crítico, de ser cético. Está faltando ceticismo hoje na nossa sociedade. Está faltando a gente usar um pensamento mais crítico para as coisas. Não ficar aí simplesmente acreditando na primeira coisa que te aparece à porta. A gente não faz isso com nada. Por que a gente faz isso no sentido espiritual? As respostas do Espiritismo encheram minha vida de sentido por muito tempo. Hoje mudou. Hoje mudou. Não vou dizer para vocês que eu sou mais aquele Marcos de 17 anos. Eu não sou mais. Eu sou outro. Estudar Allan Kardec, para mim, foi maravilhoso. Estudando Kardec, eu fui percebendo quão necessário é a busca por conhecimento, para que a gente não fique refém de nada e nem de ninguém. Para que a gente possa pensar da melhor maneira possível em soluções para tudo isso que nos acontece, as coisas ruins, como a gente estava falando aqui. Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa boa, que a gente possa ter material mental para pensar sobre isso e para dar maiores soluções. Por isso eu agradeço demais ter estado aqui à frente desses estudos, né? O Grupo Espírita Searedos do Bem sempre me confiou aí essa tarefa desde lá de 2011, né? Eu sou muito grato a isso, muito grato a essas pessoas que fazem parte da minha vida, fazem parte intrínseca, né, do meu modo de agir, do meu modo de pensar, da pessoa que eu sou hoje, né? Pessoas maravilhosas que estão comigo aí há tanto tempo, né? Confiaram em mim e eu confiei neles, né? Porque tudo que eu faço aqui eu aprendi com eles, certo? E é uma despedida, porque dificilmente mesmo eu volto, por enquanto, à frente dos estudos, mas também é um até logo. A gente se vê por aí, a gente se encontra, né? Caso vocês queiram manter contato, né? Tem as minhas redes sociais, né? Pode procurar as redes sociais também do GESB, né? A gente vai estar sempre ligado aí ao GESB, não tem como, né? A nossa casa, né? A gente não sai de casa. Mesmo distante de casa, a gente tá ligado à nossa casa, não é assim? Vocês podem me procurar pelas redes sociais do GESB, né? A gente vai estar ali, a gente pode trocar uma ideia, né? A gente pode conversar, mas não vai ser mais nesse formato de curso aqui, até porque eu acho que é preciso renovar, é preciso que outras pessoas venham, é preciso que outras pessoas venham dar a sua contribuição para que a gente monte, né, esse painel plural de conhecimentos, certo? No mais, foi uma honra. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês pela paciência, pela audiência, pelo companheirismo de tantos anos. E desejo que você continue buscando, como eu também vou continuar buscando conhecimentos em todas as áreas, dentro do espiritismo, fora dele, né? Espiritualista ou não, a gente vai estar buscando sempre o melhor para a gente, e é isso que eu espero que você também faça. Busque o melhor para você, não só hoje, não só agora, como sempre. Certo? Fique em paz. Que Jesus nos abençoe. Que Deus tenha piedade das nossas almas e nos guie por caminhos melhores e que a gente consiga, enfim, trilhar caminhos que nos deixem confortáveis e orgulhosos. Confortáveis no sentido de estarmos trilhando um caminho que a gente escolheu, mas não parados, não sedimentados ali. Tá certo? A gente se vê.
Até mais. Tchau, tchau.